Vamos falar nessa noite sobre Em Busca do Milagre, porque se você quer o sobrenatural de Deus na sua vida, em outras palavras, você está em busca de um milagre. Mas milagre é o sobrenatural de Deus agindo em nós. Mas para termos o sobrenatural, ou seja, um milagre, nós precisamos fazer o natural, aquilo que é a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Vamos repetir isso? Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. É assim, é um princípio dele. E você vai ver nessa história, que é a história de uma mulher que estava num momento trágico da sua vida, e ela então demonstra sabedoria para resolver esse problema. Uma viúva que perdeu o marido, e o marido deixou uma grande dívida para ela. Isso já nos ensina um princípio. Olha, homens, lembre disso aí. Se o Senhor te chamar, te arrebatar, sei lá, igual arrebatou, né, Elias, como é que vai ficar a tua família? Uma vez eu vi um homem, conversei com ele inclusive, né, um cristão. Olha, você já está numa idade avançada, como é que está isso? Um autônomo que não recolhia nenhuma previdência, nada. Sim, mas se você ficar doente, como é que vai ser? Como é que vai ficar a sua mulher? Né? Então, Deus nos ensina um princípio. Mas não se preocupa com o dia de amanhã, basta o seu dia o próprio mal. Está lá em Mateus 6,34. Sim, mas o contexto não é esse. O contexto é a ansiedade no coração quando Deus fala disso. Deus não está falando de ser precavido, de ser preventivo. Deus fala vários princípios. Deus nos ensina a sermos previdentes. Então, isso é um princípio que a gente já aprende. Está lá em 2 Reis 4, essa história dessa mulher viúva, que ela nos ensina vários princípios, e ela conseguiu dar a volta por cima porque ela foi sábia. Por isso que Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Por isso que a gente tem que buscar sabedoria. Esse mês a gente está buscando sabedoria de Deus aí em Provérbios, que são ensinos curtos ali, com vários princípios de Deus, que nos ensinam sabedoria. A sabedoria não vem dos homens, a sabedoria vem de Deus. Essa verdadeira sabedoria não é encontrada na terra dos viventes, como diz a Bíblia. Ela vem de Deus. Ele ensina a gente a pedir a sabedoria, que ele dá livremente e de espontânea vontade, está lá em Tiago 1,5, e nos ensina a buscar nos princípios de Deus, na palavra, a entender como Deus pensa, para a gente pensar igual. Esse é o projeto de Deus. Deus quer que a gente pense como Jesus pensa. Por isso que ele fala que a gente tem que parecer com Jesus. Ele quer que a gente pareça com Jesus. Como? Nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então essa mulher nos ensina a tomar decisão segundo a vontade de Deus. Temos alguns princípios aqui que ela nos ensina. E para isso nós temos algumas crianças que vão nos ajudar. 4 crianças que vão nos ajudar hoje. Podem vir aqui rapidinho, aqui em cima. Vamos lá. Cadê os corajosos? As combinadas. Crianças que a Claudinha... Opa, já apareceu uma corajosa aqui. Você vai ser a viúva. É só na história, tá bom? Você vai ficar com seu marido casado aí muitos anos, né? Tá bom? Qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Essa aqui vai ser... Opa, mais um corajoso. Fala o seu nome. Luiz. 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 Olha aqui mais um aqui. Jean. Jean. E temos mais um aqui. Wendel. O Wendel vai ser você, vai ser o cobrador. O credor. Pode ficar aqui nesse canto. A Gabriela vai ser a viúva e vocês dois os filhos dessa viúva. Tá bom? Olha os seus filhos ali. Olhar com cara de mãe. Mãe brava.
E os filhos felizes. Olha que alegria. Tá feliz? Claro. Falou que está mais ou menos, mas tudo bem. Então, a história aqui é o seguinte, 2 Reis 4. Você é a mulher viúva, você está com um problema. Seu marido foi para o céu. Morreu. E deixou uma grande dívida, diz a Bíblia. Olha quem ele pegou dinheiro emprestado aqui. Ó, e a Bíblia diz que ele veio cobrar esse dinheiro. Vai lá, cobra ela lá, vai lá. Cadê meu dinheiro? Tem como pagar ele? Não. Não. Não tenho nadinha. Não tem nada, então não tem dinheiro. Só que a lei de Moisés dizia o seguinte: quando não tem dinheiro para pagar, paga com trabalho. Vai ter que trabalhar. Isso podia funcionar hoje, né? Até na prisão, os caras ficam lá de bobeira na prisão, só pensando besteira, malandragem. Tinha que estar todo mundo trabalhando. Fez coisa errada, vai trabalhar. Né? E aí a Bíblia diz o seguinte: você tem que receber o seu dinheiro. Não tenho dinheiro, alguém tem que trabalhar. E aí o credor então olha esses dois homens aqui, jovens, fortes, né? Fortes, e fala assim: você conhece a lei de Moisés, não é verdade? E você então fala: vou levar os seus filhos. Eu vou levar os seus filhos. Tem que pagar a dívida. Você tem que pagar minha dívida. Tá na Bíblia. E agora? Cara de desesperado agora. Ixi. Ixi, é desespero, é? Não. Cara de mãe desesperada, não faça isso. Não faça isso. Pelo amor do Senhor. Pelo amor de Deus. Eu só tenho eles. Eu só tenho ele. E aí? O que você acha? Tem que arranjar um jeito de me pagar. Negociante é assim, tem que pagar. Investiu, né? Tá? Pode voltar, fica ali. Ele não quer saber, tem que pagar. E tá no Velho Testamento lá. Como resolver essa situação? Uma mulher que já sem marido. Naquela época, a mulher não tinha trabalho. Ela trabalhava no sustento da casa, numa subsistência ali. Às vezes fazia alguma coisa para vender. Você vê isso em Provérbios 31. Fazia artes, costura e tudo mais. Mas a provisão mesmo era do homem. Mas não tinha INSS. E agora? Era uma família que não tinha muito recurso e provavelmente o teu marido fez algum investimento lá, pegou um dinheiro emprestado e agora deixou uma dívida para você que você tem que resolver esse problema. Então, o que ela faz aqui? A Bíblia diz que ela vai meio que desesperada para o profeta Eliseu e pede socorro para ele, mas ela não pede dinheiro. Ela conta a história. Ela conta a história e o profeta Eliseu chega para ela, fica sabendo da história, fica com o coração sentido e fala: olha, eu quero te ajudar. Como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em sua casa? Você tem alguma coisa na sua casa de valor? Não. Não tem nada? Só tem um pouquinho de azeite. Opa, azeite? Só um pouquinho? Ó, teu azeite aí. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho de azeite, mas ela pensou que não tinha nada. Às vezes a gente tem alguma coisa e a gente pensa que não tem valor. Mas para Deus, um princípio está lá em Provérbios, o pouco com Deus pode se tornar muito. E aí, Eliseu fala para ela o seguinte: vai e manda os seus filhos em todos os vizinhos e pede vasilhas emprestadas
tá? Tem que ir nos vizinhos. Você se dá bem com os vizinhos? Sim. Imagina se tu fosse brigada com os vizinhos. Vixe. Vixe. Tu não é nordestina não, né? Não. Vixe. Imagina na hora de pedir favor pro vizinho se você é brigado com ele. Como é que vai ser? Complicado, né? Vixe. Vai, manda seus filhos na vizinhança e pede vasilha. Depois você pega essas vasilhas, entra com um pouquinho de azeite. Esse é o conselho de Eliseu. Entra na sua casa, fecha a porta e ali começa a derramar esse pouquinho de azeite em cada vasilha que você conseguir. A mente normal vai pensar assim, poxa, mas só tem um pouquinho de azeite, para que eu preciso de tanta vasilha? Essa é a mente natural, o ser humano. Deus vai fazer o sobrenatural. E para isso tem alguns passos. Você crê que Deus pode fazer o milagre? Sim. Então fala para os teus filhos, vão e peçam vasilhas para todos os vizinhos. Fala para ele. Vão e peçam vasilhas para todos os vizinhos. Correndo. Sem moleza. Pode ir. Tchau. Olha os seus vizinhos aí, ó. Cadê os vizinhos? Ó, tem aqui um vizinho com uma vasilha, tem outro ali. Ali, ó. Aqui, ó. Alguém tem mais alguma vasilha aí? Olha ali, tem mais uma ali. Estão arrumando, estão dando um jeito deles lá. Olha lá, trouxeram as vasilhas aí. E agora tem que fazer o que Deus mandou. Entra aqui na sua casa aqui, vem, chama eles. Deus mandou entrar na casa, fechar a porta, fecha a porta. Fecha a porta, isso. Fechar a porta, agora abaixa aí, coloca as vasilhas aí e vai enchendo. Olha, ela destampou, olha, o azeite. Isso, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e vai enchendo mais. Pede mais vasilha para eles. Vá correndo de novo e peça mais vasilhas. Mas eles falaram que acabou, não tem mais. Esgotou as vasilhas. A Bíblia fala isso aí, que ela mandou eles pedirem mais. Vai lá, pega. Ela gostou de ver, está aumentando o negócio, está multiplicando o azeite. Sim. Que legal, né? E aí ela fica emocionada, todo mundo com cara de emoção, de espanto, de alegria ao mesmo tempo. Está emocionado, está chorando até de alegria. O azeite está multiplicando. E agora, a alegria de quem fez um milagre e está glorificando a Deus por um milagre. Senhor, muito obrigado. Vamos lá. Deus, obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. Esse vai para o teatro, hein? O pessoal do teatro vai anotando aí os futuros. Entendeu? Já vai pegando aí que esses aí vão, né? A Gabriela, o Jean, né? O Luiz. Vão ser tudo do Ministério de Teatro. E aí, o que acontece? Você, alegre e animada, eu sou o profeta Eliseu, estou fazendo o papel do profeta Eliseu, você vai me contar o que aconteceu. Conta aí, o que você viu aí? Você vem, a Bíblia diz que você foi até o profeta Eliseu e contou para ele. Pode ficar de pé. O milagre aconteceu. O azeite multiplicou. Uau! Vamos falar uau! Deus faz isso mesmo, Deus multiplica. Deus multiplicou o azeite. Aí Eliseu fala assim, ó, agora, presta atenção, vocês vão pegar esse azeite. Vocês pensaram que acabou, mas não acabou ainda. Vocês vão vender esse azeite. Entendeu? Para o milagre ser completo, às vezes a gente quer que Deus dê tudo prontinho para a gente. Vocês vão vender esse azeite.
Olha o credor só de olho lá, ó, querendo, esperando a grana dele. Faz assim, ó. Esperando a grana dele, e vocês vão pagar ele, cara de alegria que vai receber o dinheiro. Entendeu? Vai pagar ele e esse dinheiro ainda vai servir para vocês comprarem comida, roupa, cara de alegria, felicidade. Diga assim, Deus é bom. Aí, salva de palmas para eles. Podem sentar, obrigado. Valeu, obrigado pela ajuda. As crianças gostam de teatro. E elas participam, né? Elas gostam. E essa história nos deixa alguns princípios aqui. Primeiro, a viúva sabia onde tinha que buscar ajuda. Por quê? Isso mostra que ela estava num contexto onde ela tinha um certo apoio, ela estava na comunidade dos salvos, que hoje a gente chama de igreja, ela tinha um contato com Eliseu, Eliseu conhecia ela ali fala que Eliseu conhecia o servo, o marido dela. Não era uma pessoa que do nada, Deus não vai fazer milagre do nada. Deus não vai fazer milagre por acaso. Não existe milagre por acaso, porque não existe o acaso. Por acaso aconteceu. Com Deus não é assim. Tudo tem um propósito. Diga, tudo tem um propósito. Então, quando você vê essa mulher, Deus agindo em favor dela e usando o profeta Eliseu, não é por acaso. Ela foi na pessoa certa. Você precisa saber disso. E quando a gente fala ir na pessoa certa, tem que ser uma pessoa de Deus, tem que ser uma pessoa que vai ter sabedoria para te ajudar, tem que ser pessoas que que você pode confiar. A gente conhece na Bíblia uma história do filho de Salomão. O pai dele era sábio, mas sabedoria não se herda, não é hereditário. Sabia disso? Que sabedoria não é porque o seu pai e a sua mãe tiveram sabedoria que você vai ter sabedoria. Sabedoria se conquista. A Bíblia fala que nós devemos buscar a sabedoria, nós devemos desejar como quem busca um tesouro escondido. E ela não vem de pessoas, ela não vem de seres humanos, ela não habita na terra dos viventes, ela vem de Deus. E Deus ensina para a gente pedir sabedoria de Deus. Deus ensina para a gente buscar essa sabedoria na palavra dele também, que aqui tem o pensamento de Deus. Sabedoria é pensar como Deus pensa. Então, essa viúva sabia onde buscar porque ela estava num contexto que gerava essa proteção na vida dela, o que a gente chama hoje de igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e o corpo, os membros do corpo somos nós. Em várias passagens a Bíblia relata isso no Novo Testamento. E qual é o grande problema? Quando a gente se afasta do corpo, e aí a gente começa a ter problema. Você precisa lembrar esses princípios na tua vida, porque essa mulher estava num contexto de onde ela poderia receber bons conselhos, bons princípios. E muitas vezes temos problema porque recebemos conselhos errados e buscamos instruções erradas e quebramos princípios de Deus. Foi o exemplo do filho de Salomão, Roboão, que estava massacrando o povo com impostos e alguém mais sábio foi até ele, aconselhou ele a tirar o peso de cima do povo e ele foi buscar conselho com os seus amigos de infância, os amigos dele que não tinham sabedoria, e os amigos, sabe o que falaram? Não, esse povo aí está reclamando de barriga cheia. Esse povo aí tem tudo, eles estão reclamando, olha só, eles são ajudados. Você tem que
massacrar mais, você tem que pisar mais, exigir mais dele. Não, não dá moleza não. E ele fez isso. Ao invés dele seguir o conselho dos sábios, ele seguiu o conselho dos amigos. Ora, nem sempre os amigos vão dar bons conselhos. Aquelas pessoas que conviveram com você, muitas vezes elas pararam num tempo, elas estão seguindo outros princípios. Foi onde Roboão falhou. E ele apertou mais o povo. Foi injusto com o povo. Toda injustiça produz rebeldia. E rebeldia produz divisão. E uma casa dividida, Mateus 12, 25, diz que ela não resiste, ela não subsiste. E sabe o que aconteceu? O povo se dividiu. Das 12 tribos de Israel, 10 ficaram ao norte, 2 ao sul, onde Roboão ficou liderando as 2 e Jeroboão as 10 do norte. Dividiu o povo. É o que o diabo quer. O diabo quer sempre dividir. Dividir a família, dividir o povo, dividir a igreja. Satanás opera com divisões, com facções. Dividiu, chegando ao ponto deles brigarem um com o outro ainda. Entrarem em guerra um com o outro. Irmãos brigando, o povo de Deus brigando entre si. Por quê? Porque seguiu o conselho errado. Essa mulher mostra que ela estava num lugar de proteção, que ela podia contar com pessoas que queriam o bem dela, que iam orar por ela. É igual o grupo de amigos. A igreja tem grupos, daqui a pouco a gente vai voltar, mês que vem vai voltar os grupos de amigos, vai ter gente orando por você, vai ter gente te aconselhando princípios de Deus, seja adulto, seja nos jovens, nos teens. Gente que vai torcer para o seu crescimento, para você ser abençoado. Mas tem uma parte que tem que ser feita. Você precisa estar envolvido, você precisa estar comprometido. O problema é quando a gente se afasta da comunidade dos salvos, que é a igreja, e a gente perde essa proteção do corpo de Cristo. Se afasta, aí o coração começa a se afastar espiritualmente. Vem então um esfriamento espiritual na vida da pessoa. E ela começa a se afastar, endurecer o coração com as coisas de Deus, começa a não seguir alguns princípios, começa a cair em tentação, e o inimigo só está percebendo até o momento que ele vem e dá o bote dele. Você já viu o leão atacando uma presa? Um leão não ataca uma presa, um búfalo ou um gnu, seja o que for, um animal desse, com aquela carne suculenta. Ele não vai atacar se estiver dentro da manada. Ele sabe que ele não vai conseguir. Ele vai ganhar uma chifrada daqueles animais, um chifre daquele pontudo entrando na carne do leão, vai matar ele. Ele sabe. Já teve leão morrendo por causa disso. Ele sabe da história. Então, o que ele faz? Ele fica observando, escondidinho na mata, aquela presa que se distrai, que se afasta da manada, da comunidade deles. E por vários motivos. Às vezes é uma presa que tá, um animal que está ferido, às vezes se distraiu com alguma coisa, e ele então vai e ataca aquele que está desgarrado, desviado. Isso acontece muito. Com o povo de Deus não é diferente. Acontece a mesma coisa, é o mesmo princípio. Aliás, a Bíblia compara 1 Pedro 5,8, Satanás como um leão. Diz que ele é parecido com um leão, que ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Quer ver uma coisa que o leão também não gosta? É de fogo. Os caçadores na África sabem disso. Então, quando ele vai caçar à noite, a primeira coisa que eles fazem uma fogueira, um fogo forte, porque leão não gosta de fogo. E esse fogo a gente tem que ter dentro do nosso coração. Já que Deus compara Satanás como um leão, Satanás também não gosta desse fogo do Espírito dentro de nós. Esse fervor, essa paixão por Deus, Satanás, quando ele sente,
que aquele coração ali é mais fervoroso, é mais comprometido com Deus, que tem um fervor, tem um fogo. A Bíblia compara o Espírito Santo com fogo em muitas passagens da Bíblia. A gente não pode deixar esse fogo se apagar, a chama do Espírito de Deus. Nós precisamos lembrar disso. Esse fogo dentro de nós, que gera esse fogo do Espírito, que o apóstolo Paulo, para não deixar, fala que ele diz para não deixar essa chama do Espírito se apagar, Satanás está vendo, aquele ali está apagando a chama, ele está esfriando. Olha, ele já não medita mais na palavra, já não ora mais, não vai mais no grupo, tá? O pessoal está ligando para ele, ele já saiu até do grupo do WhatsApp, já não vai mais nos cultos, não sente mais aquele louvor. Quando ele louvava o Senhor, ele se sentia tocado, agora já não sente. Endureceu o coração. Satanás só está observando, esse aí é um forte candidato. Ele tá se afastando da comunidade dos salvos, ele vai perder a bênção e Satanás vai atacar para fazer você cair, meu irmão. Olha, eu já conversei com muitos homens que se desviaram e caíram. O processo é sempre o mesmo. Vem um esfriamento espiritual, para de meditar, para de orar, não tem mais prazer em fazer ministério, em servir, e vai endurecendo o coração até chegar a hora que o inimigo vai observando. Perdeu o fogo, se afastou da manada, do corpo de Cristo, perdeu a proteção, e o inimigo vai vir com tudo, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, querendo nos devorar. Você precisa saber, quando você se converteu, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você ganhou 3 inimigos. Primeiro, a nossa natureza, o mundo e Satanás, a Bíblia fala. Essa mulher sabia que ela estava na comunidade, ela tinha pessoas que ela podia ajudar, e por isso ela conseguiu vencer. Segundo, Deus usa o que você tem, não o que você não tem. Deus usou um pouco do azeite que ela tinha. Mas inicialmente na mente dela a pessoa não tem nada. Está ali, ó. O que você tem? Não tem nada. Tem um pouquinho de azeite. Ela complementou primeiro. Mas ela achou que o azeite é muito pouco, não é nada. Ixi. Tem gente que pensa assim, o que eu tenho não é nada. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu queria ter muito um grupo na minha casa, mas a minha casa é muito simplesinha. Eu falei, você quer que a sua casa continue sendo simplesinha? E ela foi pensar sobre isso. Será que isso não é uma raiz de orgulho? Onde está escrito na Bíblia que para a gente ter um grupo e reunir em casa precisa ser uma casa maior, uma casa bonita? Onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Sabe por que a gente não tem mais grupos? Aqui a gente tem muitos grupos. Glória a Deus por isso. Mas a gente poderia ter mais. Sabe por que a gente não tem? Porque pessoas acham que as suas casas são simplesinhas. Porque ela acostumou ver um grupo, de repente, que tem uma casa maior, um irmão que tem uma casa maior, e ela acha que todo grupo tem que ser igual à casa. Não, meu irmão. Inclusive, esse ano a gente quer desmistificar isso aí. Nós temos grupos de 50 pessoas, 40, que precisam multiplicar. E só não multiplica por 2 motivos. Porque não tem líderes e não tem anfitriões. Então nós precisamos pensar, será que é culpa minha? Será que eu não estou ensinando para as pessoas? Será que eu não estou, como um pastor, despertando no coração das pessoas essa paixão, esse desejo por servir, esse amor a Deus? E também já vi pessoas que não querem esse compromisso. Vou pegar esse compromisso toda semana para liderar um grupo pequeno, vou ter que cuidar daquelas pessoas e tal, e vai ser toda semana. Olha, o que a gente fizer para Jesus ainda vai ser pouco por aquilo que ele fez por nós.
Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, o reino do seu amor. O que a gente fizer para Jesus ainda vai ser pouco, não tem como pagar por obras, mas a motivação para a gente servir a Deus é sempre o amor. Esse amor nos constrange a servir, a fazer a obra de Deus, porque a gente sabe quem é Deus e um dia nós estaremos com Ele na eternidade, e há promessas para aqueles que servem. Há promessas de Deus para aqueles que estão ali fazendo a obra de Deus, que sabem que tudo pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus, a sua saúde pertence a Deus, a sua casa pertence a Deus, a sua casa, a sua família, tudo é de Deus. Ele comprou tudo na cruz. Teu dinheiro é tudo de Deus. Mas ele é tão bom que em Coríntios fala que ele nos comprou por alto preço, ele comprou tudo na cruz. Você aceitou isso a partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você fez um acordo com ele, falou: Senhor, eu aceito, compra tudo. O Senhor é o meu Senhor e Salvador, tudo é teu. Mas ele é tão bom que ele fala assim, ó, administra para mim isso aí. Você agora é o meu mordomo. Você vai cuidar para mim. Esse carro é meu, mas eu deixo esse carro contigo. Cuida dele, porque ele é meu. Inclusive ajuda os outros. Essa casa que eu te dei, que está aí, é minha, mas eu deixo para você. Só seja hospitaleiro, receba as pessoas, seja gentil, não seja egoísta, não seja... Tá, essa conta bancária também é minha. Todo o teu dinheiro é meu. Todo o teu dinheiro. Mas eu deixo 90% contigo e 10% eu peço que você honre a obra de Deus e que você seja generoso com dízimos e ofertas. Quando a gente entende isso, que tudo é de Deus, que a tua vida, a hora que Ele quiser desligar a bateria do teu coração, Ele desliga. Ele desliga. Entendeu? A hora que Ele quiser curar, Ele cura. A hora que Ele quiser acabar, porque a nossa vida é dele, a tua vida é dele. A nossa vida é do Senhor. É assim, a vida cristã é assim. Talvez tenha gente que está aqui no culto, que está vindo hoje, a primeira vez aqui, vai ficar assustado com essa mensagem. Caramba, tudo é de Deus, não é isso que eu queria ouvir. Né? Tudo é de Deus, tudo é de Deus. O pastor falou que tudo é dele, eu não tenho nada. Você não tem nada, meu irmão. Nós não temos nada, nós somos mordomos. Nós cuidamos daquilo que Deus deixou para a gente cuidar. Deus quer usar o pouquinho que a gente tem. Inclusive, essa declaração dessa pessoa da igreja que falou para mim, graças a Deus, Deus honrou ela, ela está numa casa bem maior, né? Tá lá com um grupo. Porque Deus é fiel. Deus honra, mas Ele quer quebrar o orgulho no nosso coração. Deus pergunta para Moisés: Moisés, vamos tirar o povo de Israel do Egito? Moisés, com quem? Com você. Eu? Eu não sei nem falar. Não, você vai lá falar para Faraó. Eu não vou, não tenho nada, não sou nada. Está lá em Êxodo ali, Êxodo 4, fala. Aí Deus fala assim, o que você tem nas mãos? Tinha um cajado. Ele falou, um cajado. Pois é, então você já tem alguma coisa. Igual a mulher, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Ah, mas espera aí, eu tenho um pouquinho de azeite. Alguma coisa tem. O que você tem? O que você sabe fazer? Qual é o teu dom? Alguma coisa você sabe fazer. O que você pode fazer? Alguma coisa a gente tem e Deus falou para ele, eu vou usar esse cajado. Aquilo que aos olhos humanos só servia para empurrar a ovelha e tal, Deus usou todo o tempo. Na frente de Faraó, usou o cajado. Abriu o Mar Vermelho, usou o cajado. Todo o tempo Deus usou aquele cajado. Aquilo que parece que é simples,
Deus traz a existência e coloca coloca em evidência, e a gente começa a ver aquilo que Deus fez através do pouco, através do simples. O que nos atrapalha nisso? Muitas vezes é o medo, a covardia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo. Espera aí, se o Espírito Santo nos dá poder e fé e medo não andam juntos, espera aí, então vamos vencer esse medo. Ah, mas eu tenho um pouquinho aqui, mas eu não quero muito um compromisso, eu quero fazer do meu jeito, eu quero... Mas só que Deus nos chamou a um compromisso. A Bíblia diz que nós somos cooperadores nessa obra. Perceba então que nós temos uma parte no nosso milagre. Nós estamos na comunidade dos salvos, não podemos nos afastar da igreja de Cristo, porque é o corpo de Cristo, e nós precisamos saber que o que nós temos é de Deus, que Deus usa o pouco que nós temos. Senão a gente não vai ver milagre. Você quer ver milagre de Deus? Sim ou não? De repente, nesse projeto de 2019, você está à espera de um milagre de Deus. Se você não fizer a sua parte, não tem milagre. Diga isso para o seu irmão. Se você não fizer a sua parte, não tem milagre. Não tem, meu irmão. Três, Deus vai usar pessoas para contribuir no seu milagre. Vão e peçam aos vizinhos vasilhas. Deus, dá um jeito aí, eu não quero esse trabalho não. Vou incomodar os vizinhos lá. Eu briguei com aquele outro, aquele lá é chato, aquele não fala comigo, aquele é metido. Ah, Deus, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu não falo com ninguém. Eu entro na minha casa, eu não me dou com os vizinhos. Olha o problema. Deus preza relacionamento. E a gente tem que aprender sobre isso. Quando eu conheci a Claudinha, e as meninas lá em casa aprenderam muito com ela, e eu aprendi também porque a Claudinha conversa até com poste. Né? Ela conversa, ela está numa fila, daqui a pouco ela está lá conversando um monte de coisa com a caixa do mercado. Eu falei, o que você está conversando lá? Não sei, mas estou. Né? Estou conversando lá e conversa, e já puxa um convite que ela tem na bolsa lá, do sonho de Natal, seja o que for lá, programação da igreja e tal. E ela preza por relacionamento. Na igreja, ela só não fala com todo mundo porque não dá tempo, mas ela queria falar um pouquinho com cada um de vocês. Pelo menos 1 minuto. Como tem 600 pessoas aqui, multiplique isso aí. Ia levar quanto tempo? 600 minutos. Você ia chegar em casa meia-noite. Né? É assim. Quando a gente se conheceu, era assim na igreja. Eu ficava lá no carro esperando. Ela se despedir de todo mundo da igreja. Eu falei, Senhor, como essa mulher tem assunto. Isso não vai acabar, não. Aí os jovens iam embora. O que você está fazendo aí? Não, estou esperando a Claudinha. Ela está quase chegando no final. Falta outra metade da igreja. Aí o zelador apagava a luz da igreja. Lembra disso? O zelador vinha varrendo a igreja. E a Claudinha lá ainda conversando, terminando alguns assuntos. Né? Mas todo mundo conhecia ela. Eu aprendi que relacionamento é muito importante. Não só para a gente ser abençoado, mas para a gente abençoar pessoas. Deus preza por relacionamento, por falar com pessoas. Eu aprendi a falar com as pessoas. Eu não gostava de falar, só com quem eu conhecia. Quem também
pensa assim ou pensava assim? Levanta o braço. Não, eu só falo com quem eu conheço. Mas na igreja de Cristo não pode ser assim. Quem está visitando a igreja hoje a primeira vez? Levanta o braço. Alguém falou com vocês? Diga que sim, pelo amor de Deus. Espero que alguém tenha falado com vocês. Por quê? Porque a gente ensina muito isso. Conversar um pouquinho, chegar numa pessoa. Cada dia que você vier na igreja e você vê uma pessoa nova, vai lá e cumprimenta ela. E aí, como é que você está? Tudo bem? Você é da igreja? Você está vindo há quanto tempo? Como é que é o seu nome? Como é que você veio parar aqui? Conversa um pouquinho, desenvolve uma conversa. E isso é corpo de Cristo. Você cria relacionamento. Pessoas vão contribuir no milagre que Deus quer fazer na sua vida. Quem é solteiro aqui? Levanta o braço. Opa, esse culto tem mais solteiros, hein? Quem quer casar? Levanta o braço. Com vontade mesmo, assim, com vontade. Você tem que mostrar que você está disponível. Entendeu? Uma pessoa uma vez falou, eu perguntei, por que você não levantou a mão? Não, vão pensar que eu estou desesperado. Falei, não, ninguém vai pensar isso. Não, pastor, vão pensar que eu estou desesperado. Não, ninguém vai pensar isso de você, não. Só que o anjo do Senhor viu lá. Você corre o grande risco de ficar para titia, para titio. Você vai ser o tio fulano. Não, então eu vou me arrepender. Então se arrependa. Né? Deus preza relacionamento e todo o tempo você vai conhecendo a sua rede de relacionamento, conhecendo pessoas, você conhece um, conhece o outro, aí indicam você e você tem que falar com as pessoas, você tem que desenvolver conversa, você tem que criar afinidades, porque a vida é assim. A vida, a verdade é, pessoas precisam de pessoas. Deus faz o milagre na nossa vida e vai usar pessoas. Não vai descer um anjo na sua frente, sobrenaturalmente, e você vai vir aquela imagem luminosa, e muitas vezes como em Apocalipse, e vai fazer ali, né, o que você quer. Deus vai usar pessoas. Várias partes da Bíblia faz parte do milagre de Deus. Isso aí. Tá? Então você precisa lembrar disso. Você precisa investir em pessoas. Por isso que a Bíblia diz, se você está brigado com alguém, reconcilia rápido, porque senão Deus vai fazer um jeito de resolver essa situação. Igual eu vi uma história. 2 vizinhos, cristãos. Um com uma filhinha lá de 3, 4 anos, deram uma vacilada lá, a menina ficou na piscina, lá no quintal, se afogou na piscina. Aquela mãe desesperada. Foi no vizinho do lado, não tinha ninguém, estava todo mundo trabalhando. Onde que ela foi? No vizinho que ela brigava há anos, não se falava. Estava lá o homem com a mulher, pegaram a criança, socorreram a criança, levaram para o hospital, conseguiram salvar aquela criança. A partir dali, mudou o relacionamento, os dois começaram a se falar, se perdoaram. Deus teve que usar uma situação trágica para trazer a reconciliação. Por que a gente espera isso às vezes? Por que a gente não faz uma reconciliação antes, como Deus ensina? Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Deus não quer saber. Deus manda amar até os inimigos para você entender como é que ele pensa. Deus fala para orar pelos inimigos, por aqueles que te perseguem. O princípio de Deus é, se eu pago o mal com o mal, eu recebo o mal de volta. Se eu faço o mal para alguém, eu recebo o mal de volta. É o princípio, é lei de Deus.
Fez um mal para alguém, você vai receber de volta. É o princípio. O que você semeou é o que você vai colher. O princípio de Deus é: fizeram mal para você, não responda com o mal, responda com o bem. A gente consegue vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12. Lá, o último versículo do capítulo. Por que eles reconciliaram, esses dois vizinhos? Porque o outro vizinho que socorreu venceu o mal com o bem. Qual é o nosso problema? Fez o mal para mim, eu fico amargurado, fico rancoroso? Não, eu vou retribuir com o mal. Onde já se viu isso? Fazer isso comigo? Não aceito esse negócio. Não vou cortar essa pessoa, não quero mais conversa. Inclusive eu vou lá, vou dizer umas boas para ela. O que ela está pensando? Isso é ser humano. Mas para a gente buscar essa sabedoria de Deus, a gente tem que pensar como Deus pensa. A gente tem que pedir essa sabedoria de Deus. E aí, todo esse processo, Deus então olha para nós e reconhece que há mudança de coração, porque onde não há mudança de coração, não há milagre. Porque o maior milagre precisa ser feito, que é a transformação do coração da pessoa. Esse é o maior milagre. É transformar esse coração de pedra num coração de carne, num novo coração. 4, são 5 e a gente já está terminando. O milagre na comunhão da família. Tem gente que está buscando um milagre fora da família, mas Deus, olha, precisa acontecer um milagre aí dentro primeiro. Depois que fizer o milagre no teu casamento, no teu coração, no relacionamento com seu filho, do filho com o pai, depois que eu fizer esse milagre, resolve isso aí primeiro, eu vou fazer o outro. Porque a família é o mais importante. Deus preza muito a família. Você precisa entender isso. Família é mais importante do que fé. Senão o apóstolo Paulo não tinha colocado em 1 Timóteo 5,8, que diz que aquele que não cuida dos seus tem negado a própria fé. E é pior do que o incrédulo. O incrédulo, para Deus, ele é melhor do que aquele que diz que tem fé, mas não cuida dos seus. Não honra a mulher, não honra o pai e a mãe, o filho não honra o pai e a mãe. Deus primeiro quer fazer esse milagre na família, quer trazer uma reconciliação, uma comunhão nessa família, porque nessa unidade familiar ele vai ordenar a bênção. Está no Salmo 133. O Senhor só ordena a bênção onde há comunhão, onde há unidade. Satanás, ele quer dividir, porque na divisão ele ataca mais fácil. Mas Deus quer unir, porque ele sabe que na unidade vai haver amor, vai haver reconciliação, vai haver perdão, vai haver cura de emoções. E aí o Senhor ordena a bênção. E o milagre acontece. Quantos testemunhos a gente já ouviu? Já ouvi testemunhos de pessoas que estavam com ações na justiça e Deus quebrantou o coração daquela pessoa. A pessoa não tinha nem mais esperança naquela ação. Ela se arrependeu, reconciliou, nem lembrava mais de ação nenhuma. Deus fez sair a ação que ela tanto pedia, que ela não tinha nem mais esperança. 20 anos. Deus faz o que Ele quiser, mas nós somos parte desse milagre. O quanto você está disposto a ser parte desse milagre? Quem quer ser parte desse milagre? Fala, eu quero, Senhor. Não vai acontecer milagre na nossa vida. E quando eu falo milagre na nossa vida, é o seu projeto que você fez para esse ano, é o seu alvo de vitória, é o que você quer conquistar e quer a ajuda de Deus. Desde um concurso de vestibular, desde uma promoção na sua vida profissional, desde na sua reconstrução da sua saúde, na sua vida familiar, o que for, casar, aqueles que querem casar, seja o que for na tua vida, se você espera uma ação de Deus, você está à espera de um milagre.
mas tem a nossa parte nesse milagre. Não espere algo trágico acontecer para te despertar. Comece agora, começar a levar a Deus a sério. Não, Senhor, eu vou me posicionar, eu vou sair de cima do muro. Eu não quero uma vida religiosa, eu quero uma vida de relacionamento, de compromisso contigo. Eu não quero somente uma vida religiosa, eu vou na igreja, vou no culto. Eu quero um relacionamento, eu quero levar a sério, eu quero aprender os teus princípios, eu quero começar a viver isso no meu dia a dia. Deus conhece um coração quebrantado. No Salmo 34, 18 diz que ele não resiste, ele vai para perto de um coração quebrantado. Quando ele encontra esse quebrantamento de coração, a gente atrai a presença de Deus para nós. Mas um coração arrogante, um coração rancoroso, que não se quebranta, que acha que está sempre certo, que não se humilha. Olha, Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Como é que a gente vai ver milagre de Deus com uma raiz de orgulho profunda no coração? A gente tem que se livrar disso. A gente tem que reconhecer que a gente é falho, a gente tem que reconhecer que a gente é humano e que a gente depende de Deus, e sem Deus a gente não pode fazer nada. Dependemos dele para tudo. Como a gente vai esperar a bênção de Deus? A gente quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Diga eu. Tem condição. Tem condição para ser abençoado. E aqui a gente está falando algumas condições. É a nossa parte nesse projeto de milagre de Deus. E 5, para terminar. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Diga para o seu irmão isso aí. Olha bem no olho dele. E diga, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Fala para ele, então, tem atitude. Deus não poderia fazer aparecer esse dinheiro lá dentro da panela, igual fez com o peixe? Pedro, vai lá na boca do peixe, pega a moeda e paga o imposto. Mas Pedro ainda teve que pescar o peixe. E eu fiquei pensando, Deus, essa mulher tão sofrida, viúva, tudo bem e tal, não dava para dar um jeitinho, ela ainda tem que vender o azeite no final. É, meu filho, é assim mesmo, não tem moleza não. Você quer milagre, você vai ver milagre, então trata de se coçar. Fala aí pro seu irmão, trata de se coçar. Se ficar de braço cruzado, não tem milagre. O ser humano foi feito para ficar em movimento, é igual água. Água parada, o que acontece? Hein? Água parada dá mosquito, dá larva, fica verde, né? O ser humano é quantos por cento água? 70, 80, né? Alguns 95. Outros são tão sequinhos que eu acho que tem 50. Né? Mas o ser humano é água, tem que movimentar. Deus quer ver movimento. Você vê na Bíblia o tempo todo Deus falando desse movimento. Vamos lá, meu filho, se mexe. Porque aquilo que a gente não rala para conquistar, a gente não valoriza. Agora vocês viram o milagre, eu marquei a memória de vocês, vocês viram ali o azeite um pouquinho, a família percebeu. Tá, aí agora, o que a gente faz? Vamos vender isso aí, ainda vai sobrar para vocês viverem um tempo. Marcou a memória, esses filhos nunca mais vão esquecer disso. Essa mulher que ia perder esses filhos nunca mais vai esquecer o quanto Deus é bom. Mas ela aprendeu como é importante cultivar relacionamento. Senão vizinho nenhum vai ajudar ela, não vai emprestar panela para ela, porque pessoas precisam de pessoas. Ela aprendeu que Deus é um Deus de poder, que a gente precisa confiar, que a gente precisa crer. E ela aprendeu que a gente tem que ter iniciativa para resolver problemas.
que a gente tem que ter atitude. Tem uma parte no nosso milagre, naquilo que a gente quer ver Deus fazer. Tem uma parte. Qual o milagre que você precisa na sua vida? É na sua família? É nas suas finanças? É no seu ministério? É no seu relacionamento conjugal? É na sua saúde? Tudo tem uma parte que você vai ter que fazer. Ah, eu já fiz tudo, então ora. Já fiz tudo, então ora. Pede oração e vem na reunião de oração. Já fiz toda a minha parte, estou dependendo só de Deus agora. Agora é só Ele. Então continua orando. Orando, jejuando, clamando, que você vai passar no teste do tempo, a prova do tempo. Deus agora está te testando o tempo, o quanto você vai perseverar. Você já fez tudo o que tinha que fazer. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Por que Deus não matou logo Golias? Tu acha que aquele povo lá não estava orando? Deus, mata esse gigante, esse cara está humilhando a gente aqui. Deus, olha. Deus olhou para eles, eu não vou matar nada. Vocês que são um bando de frouxos, medrosos, não têm fé, e vocês querem que eu faça o serviço de vocês? Precisou aparecer um jovem de 16 anos, o Davi, ficar indignado quando viu aquilo e foi lá enfrentar o gigante. Por quê? Porque Deus não vai operar onde há medo, covardia, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Por quê? Porque tem uma parte que a gente tem que fazer. A gente vai ter que enfrentar o problema de frente. A gente vai ter que enfrentar a realidade. Essa parte é nossa. Quando Deus falou, ó, tem a terra prometida e eu vou dar para vocês. Aí foram lá os espias ver a terra. Chegaram lá, viram os gigantes lá. Viram lá os cananeus, os jebuseus, os diversos zeus que tinham lá. Povos guerreiros, tinham os gigantes lá, guerreiro. Os caras voltaram tudo desanimados. Falaram, não, olha, não dá pra gente não. Fizeram um relatório lá, não dá, os caras lá são demais, a gente não vai conseguir. E só 2 voltaram entusiasmados. Não, a gente vai conseguir. Estavam juntos, viram a mesma coisa. Mas um grupo, 10 voltaram desanimados e 2 voltaram animados. Quem lembra o nome dos 2? Josué e Calebe. Só os 2 entraram na terra prometida. Só os 2 viram o milagre. Toda aquela geração de Josué e Calebe, inclusive o próprio Moisés, não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós entusiasmo, confiança e fé. Se a gente perder o coração, Deus fala uma coisa e a gente não dá crédito no que Ele falou. Deus falou, eu vou dar para vocês, eu quero que vocês lutem, mas vocês precisam ir lá e tomar posse e vão lutar. Sabe o que Deus está ensinando? Olha, eu vou fazer um milagre, mas tem uma parte que vocês vão ter que fazer. Eu não vou fazer. E eu quero testar a confiança de vocês. Eu quero testar a fé de vocês, a coragem de vocês, o quanto vocês vão ser perseverantes. E aí a gente vê o milagre de Deus. Amém? Deus nos ensina muitos princípios. Hoje a gente viu só alguns e que a gente possa praticar e viver isso no nosso dia a dia. Esse é o grande desafio nosso, é a gente viver isso no nosso dia a dia. Mas nós cremos na bondade de Deus, na sua fidelidade. Tem a sua parte, a nossa parte no milagre que Deus quer fazer. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode ficar aqui. Deus vai olhar para nós e vai ver o quanto nós desejamos esse milagre.
Ele vai olhar para o nosso coração e ver se a gente está se posicionando em favor de seguir princípios dele, de levar a sério. Talvez esse ano você precise tomar uma decisão relacionada a isso e se posicionar com Deus na sua vida, no seu relacionamento com Ele. Não há milagre sem uma mudança de coração primeiro, porque esse é o maior milagre que Deus espera. Antes de qualquer coisa, Ele quer que a gente entregue a nossa vida a Ele e falar: Senhor, a minha vida é Tua, a minha vida te pertence. Esse é o maior milagre, é transformar esse coração. Primeiro e maior milagre. Então essa precisa ser a sua decisão. Esse precisa ser o seu desejo. E nós queremos que Deus vai fazer o restante. E comece a seguir princípios de Deus. Comece a levar a sério nas pequenas coisas, nos relacionamentos. Começa a buscar reconciliações, e seja com quem for. Ah, mas está lá em outra cidade. Liga, entra em contato, dá um jeito, vai lá e começa a levar a sério isso, porque relacionamento é fundamental para Deus. Ele preza isso. E ele coloca como condição o relacionamento com Ele, a partir do momento de como a gente leva a sério o nosso relacionamento com pessoas. Você deseja o milagre de Deus? Diga sim. Quem deseja? Você deseja fazer a sua parte no milagre? Então, mãos à obra. Vamos juntos. E batalhar por isso, porque nós queremos a bênção de Deus sobre nós. Vamos orar. Fecha teus olhos. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui e pelos princípios que o Senhor nos ensina na palavra. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Queremos perseverar, porque sem Ti nada podemos fazer. Queremos fazer a nossa parte nesse milagre. Sabemos que nós vamos precisar de disciplina, de perseverança, de fidelidade ao Senhor. Vamos precisar de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a Tua palavra. Por isso, Pai, nós queremos que o Senhor nos ajude. Nós queremos viver na igreja esse uns aos outros que o Senhor ensina. Tira todo o egoísmo do nosso coração, todo o orgulho, toda a arrogância, e nos dá um coração quebrantado, que é de grande valor para o Senhor. Obrigado, Deus, abençoa a semana de cada um, protege a tua igreja, livra-nos do mal, cuida dos enfermos, traz cura sobre as pessoas enfermas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa semana, vão na paz do Senhor.